Estou no trem que vai para Roma, para fazer um filme sobre a estação Termini. O que uma estação ferroviária tem de especial para ser mostrado? Estações ferroviárias, aeroportos, estações rodoviárias são edifícios particulares porque a experiência espacial do viajante começa em um lugar e termina em outro. Com isso, a maneira como percebemos a entrada nos centros urbanos é completamente diferente de como acontecia no passado. Durante milênios, os assentamentos humanos eram protegidos por um sistema de muralhas e portas que controlavam a saída e entrada de pessoas e mercadorias. Em cidades como Roma, além do lado estratégico, muralhas e portas desempenhavam a função simbólica de delimitação entre dois mundos diferentes: o externo, profano e hostil, e o interno, sagrado e seguro. Mas voltemos à estação. Estações como a Termini, que se encontram em centros urbanos, passaram a assumir a função simbólica das antigas portas no rito de passagem entre mundos distintos. É isso que ela tem de especial. E para fazer essa passagem, o movimento dos corpos é fundamental. Portanto, é a partir do movimento que eu gostaria de apresentar a estação Termini para vocês. Vamos ver como isso foi projetado. Your attention, please. You must follow the signals, respect the distance, and wear the mask. Please allow passengers to exit before boarding the train. Desci do trem e me dirijo para a saída principal. No fim da plataforma, me encontro em um espaço baixo, iluminado por clarabóias de vidro. O ambiente está lotado. Chegando em Roma, se atravessa este ambiente transversalmente, procurando uma saída. Quem está de partida o percorre na outra direção, procurando o próprio trem. Passo entre algumas lojas até chegar em uma galeria ampla. Parte do fluxo é absorvido pelo rio de pessoas que busca uma das extremidades deste longo túnel, onde se vê um recorte de cidade. Eu sigo em direção à outra margem, e o espaço se comprime novamente, para depois desembocar em um hall enorme. Agora posso dizer que estou em Roma. Uma curiosidade sobre a estação Termini é que ali coexistem dois projetos distintos. O primeiro foi realizado pelo engenheiro Angelo Mazzoni em 1937, que apesar de suas inclinações racionalistas, teve que ceder às pressões do regime fascista e incluir no projeto arcadas e colunas monumentais. Por causa da guerra, a obra da estação permaneceu inacabada, antes da conclusão do pórtico de fachada. Com a retomada do projeto em 1947, o espírito da época já não podia admitir a estética do regime. O desenho de Mazzoni foi descartado e para o bloco de fachada foi lançado um concurso, do qual concorreram 40 projetos. Duas equipes receberam o primeiro prêmio, uma composta por Leo Callini e Eugenio Montuori, e a outra por Annibale Vitellozzi, Massimo Castellazzi, Vasco Fadigati e Achille Pintonello. Aos vencedores foi solicitado um projeto conjunto definitivo. Nessa nova proposta que conhecemos hoje, podemos encontrar algumas soluções de projeto de outros concorrentes.
como é o caso do volume do hall de ingresso e da relação visual com as muralhas servianas, inspirados no projeto do grupo de Ridolfi, Quaroni, Cardelli, Fiorentino, Gerardini e Carré, que chegou em terceiro. Vista de fora, a descontinuidade entre o edifício de Mazzoni e o novo é bastante evidente. O bloco de escritórios corta o complexo em dois como uma lâmina, separando o antigo do novo. De um lado, o peso da retórica historicista do projeto de Mazzoni, do outro, a estética progressista do pós-guerra. Mas internamente, como foi resolvido esse encontro? O clímax da experiência interna é sem dúvida o hall de entrada, caracterizado pela cobertura sinuosa apelidada de dinossauro, que se lança sobre a zona de embarque e desembarque com um balanço impressionante de 19 metros, arrematado pelo baixo relevo de Amerigo Tot. Mas a solução de conexão do novo projeto com o antigo não é menos interessante. A assim chamada Galeria Emborrachada surge exatamente no espaço deixado entre o antigo e o novo complexo, simplesmente cobrindo esse vão. E se o hall de entrada faz o rito de passagem entre dois mundos, a Galeria Emborrachada separa dois períodos históricos, ao mesmo tempo que os conecta, sinalizando que essa transição histórica tem mais continuidades que rupturas, e é rica de nuances. Vamos dar uma volta pela cidade para comparar a estação Termini com o que se estava construindo em Roma no mesmo período. Bem, já está tarde e preciso voltar. Assim veremos a estação Termini iluminada. O que eu procurei mostrar para vocês neste nosso passeio é o quanto a produção arquitetônica romana da primeira metade do século XX fosse rica. Ainda que houvesse uma arquitetura oficial do Estado, também chamada de modernismo fascista, outras experiências encontraram espaço no interior do regime. Há quem veja nisso uma política ambígua de Mussolini em relação aos arquitetos, como Piero Stilio Rossi. Já historiadores como Paulo Nicoloso procuram distinguir a arquitetura durante o fascismo, com diversas interpretações do moderno, da arquitetura fascista de caráter reacionário e retórico, presente sobretudo na fase totalitária do regime. De acordo com Francesco Dalcò, a máscara do regime cai pouco antes da Itália entrar na guerra, e o tempo das mediações, dos debates e dos confrontos acaba. Nesse sentido, o concurso para o bloco de fachada da estação Termini representa a retomada dos debates, dos confrontos e disputas no campo da arquitetura. Muitos dos jogadores em campo eram os mesmos de antes, mas as regras do jogo seguiram outra dinâmica. O resultado final, goste ou não, é o mais próximo de uma decisão democrática. Eu o considero muito feliz.